Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vida Integrativa Podcast. E hoje, sinceramente, esse podcast vai ser muito especial porque nós trazemos alguém que nós temos uma admiração muito profunda, né? Pela história de vida, pela pessoa que ela é e também pela profissional que ela se tornou. Vocês vão se encantar hoje, né? Entender um pouco mais sobre a saúde da mulher, sobre como as doenças, o emocional pode impactar nas doenças, né? Então, esse podcast vai ser assim algo imperdível, algo realmente que vai trazer para você muito conhecimento. E eu estou muito orgulhoso de receber aqui na nossa bancada a doutora Iva Lúcia. Muito bom ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Doutora Iva é uma médica clínica geral com mais de 6 pós-graduações, né? Focando aí na dermatologia, com um olhar integrativo para os seus pacientes. Então, a gente vai trazer aqui uma conversa incrível, né, Lu? Vai ser uma conversa incrível. Muitas pessoas não sabem como os traumas impactam na saúde e ela vai falar muito bem sobre isso pra gente, para vocês compreenderem. Pois é. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, a gente está muito feliz aqui. Muito obrigada pelo convite, né, Sérgio? Primeiro, como paciente sua, que eu já fui, Verdade. Né? E hoje como fã também de Sérgio Lima e tendo o prazer de conhecer você, minha colega, né, Luísa? Isso, grande prazer. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom, que maravilha. A gente agradece. E a gente agradece também, deixa eu pegar aqui. Vou até pôr aqui. A gente não vai tomar agora, mas eu vou deixar aqui, gente. Olha só que eu ganhei da doutora Iva. Nós ganhamos, né? Sim. Ela é uma apaixonada por vinhos. Sim. Estou conhecendo, estou aprendendo sobre vinhos. Nós também. Então, você está estudando sobre vinhos? Estou gostando bastante. É muito bom, né? Então, tem resveratrol aqui. Uau! Então, obrigado aqui pelo vinho. Vou deixar aqui, gente, tá? Porque é depois do podcast. A gente vai tomando vinho, né? E vai cuidando do envelhecimento. Exato, cuidando do coração, né? Vai trazendo aí uma... rejuvenescendo, tomando nas doses certas, tá, gente? Não vai achando que você vai tomar 5 litros de vinho, que você vai... Não, não é verdade? Já que vai rejuvenescer, vou comprar aquele sangue de boi que eu vendi antigamente, lembra? Bom, verdade. Vamos lá, vamos começar o nosso papo, Iva, fazendo uma pergunta. Como que uma menina da comunidade lá no Rio de Janeiro se tornou uma médica assim, tão expoente como você? Como é que foi o início de tudo e as dificuldades que você teve que passar para chegar aonde você está? Então, essa é uma longa história. É uma história, inclusive, que eu não conto todos os dias, né? Muita gente nem sabe. Mas eu passei um tempo da minha vida, da minha infância, morando numa comunidade do Rio de Janeiro e tive dificuldades como muita gente tem, né? Tem muitas dificuldades mesmo. Inclusive de acreditar que existe um mundo fora daquela realidade. Então não é fácil, até dentro do seu núcleo familiar, aceitar isso. E aceitar que você não precisa conviver, nem precisa aceitar que aquilo ali é determinante para o teu futuro e para a tua vida. Então foram muitas caminhadas, foram muitas pessoas que eu conheci, foram muitas oportunidades que eu acredito assim, que eu peguei as oportunidades e soube aproveitar, porque muita gente às vezes tem a oportunidade, tem a chance de melhorar aquela situação, mas ela se sente mais tranquila, a zona de conforto continua e ela permanece, e muitas vezes essa oportunidade passa, e aí ela não aproveita. Então eu acredito que a minha grande evolução foi principalmente desde o início, muita leitura, muito estudo. Eu tenho pais semi-analfabetos, eles são semi-analfabetos. Meu pai sabe ler e escrever, sempre trabalhou. Minha mãe sabia escrever bem pouco, mas sempre foi uma empreendedora, sempre foi uma vendedora. Mesmo a gente morando em comunidade, mesmo a gente tendo essa situação, ela sempre trabalhou muito, sempre vendeu lanche, ela nunca parava. Entendi. Né? E assim, eu vivia nesse contexto, no contexto de 5 irmãos, nós somos 5, eu sou a mais velha, e dentro do núcleo familiar de uma pessoa simples, que vem também de uma comunidade, o irmão mais velho, o filho mais
que nasce primeiro, ele fica sempre com aquele peso maior. Ele é obrigado a crescer, amadurecer muito antes do tempo. Né? Ele passa a fase que muitas vezes nem lembra de como foi criança ou como foi adolescente. Eu, desde cedo, tive que cuidar dos meus irmãos, né? Eram 4. Quando eu fiz 13 anos, minha mãe recomeçou a ter filhos. Aí teve mais 3 filhos. Uau! Nossa. As minhas 2 irmãs mais novas me chamaram de mãe durante muito tempo. Muito tempo. E eu acredito que o que impactou para essa minha mudança de vida, de acreditar que poderia acontecer coisas melhores, foi a questão mesmo de estudar. De estudar e uma coisa que é fundamental para qualquer adolescente, para qualquer pessoa, é sonhar. É você sonhar que você pode ainda ter uma bicicleta, que você pode ter uma roupa, que você pode frequentar ir uma praia, conhecer o mar. Isso tudo é sonho. Eu acho que é o sonho que impulsiona a gente a começar a buscar outras vivências e você falou uma coisa interessante, que o meio em que nós vivemos não é determinante para o que a gente vai ser. Porque às vezes a gente acha, não, eu nasci pobre, ou nasci numa comunidade, eu também sou da Baixada Fluminense, né? E eu lembro que muitas vezes eu ficava sentado, na Nova Iguaçu tem um morro bem grande assim, Sim. E eu ficava sentado olhando, eu falava assim, o que tem depois daquele morro, sabe? Ou seja, tem alguma coisa, tem vida, tem gente, tem um mundo. Então, e nós somos levados a ser condicionados já que você nasceu assim, nasceu aqui, numa condição racial, né? Você é negro, Sim, você é pobre, também. seus pais não estudam, ninguém na sua família entrou na faculdade, ninguém na sua família conseguiu sair desse local, então por que você vai sair? Né? Então, aí você acreditar que não, eu posso recomeçar a minha história, a história da minha família de uma forma melhor, né? Melhor. Foi o sonho, né? Foi um sonho seu. Foram muitos sonhos. São muitos sonhos. Se você ter ideia, essa questão familiar é tão importante que a minha mãe sempre falava assim, mas hoje eu entendo, né, depois de muita busca de autoconhecimento, terapia, porque foi a vivência dela, o medo dela. Então ela sempre falava, você quer estar no meio de pessoas melhor do que você, para quê? Você mora aqui, você não tem que estar, você só quer ser rica sem ser. E aquilo, quando criança, você vai ouvindo aquilo, você fala, meu Deus, será que é verdade? Vira uma crença, né? Que é para tirar. Eu posso. Aí, quando tinha uma festa da escola, quando eu fui fazer o 2º grau no magistério, que eu sou professora também, né? O meu 2º grau foi no Instituto de Educação em Campo Grande, Sara Kubitschek. Então, assim, as meninas tinham níveis muito melhores que eu, tanto de estrutura familiar quanto financeiro, e eu sempre fui muito engraçada na turma, eu lidava com todo mundo, e a partir dali surgiu um convite para ir almoçar, para ir tomar banho de piscina, e eu ia, mas só que minha mãe brigava muito na época. Você vai fazer o quê? Você é assim, você é assado, o que você vai fazer na casa dessas pessoas? Eles vão te maltratar. E mesmo ela falava e eu ia assim mesmo, sabe? Mas não acontecia nada do que ela falou. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu digo que eu sou um ser muito iluminado, que Deus sempre foi muito generoso comigo. Porque aonde eu sempre cheguei, eu sempre fui muito bem acolhida. E é importante isso, eu falo isso principalmente para vocês meninas que vivem no ambiente. Se encorajem, saiam aos pouquinhos, conheçam outros lugares, conheçam pessoas melhores. Se você é negro, conheça a pessoa branca, conheça a pessoa negra. A gente não tem que rotular esse negócio. A gente não precisa se rotular, você é preto, você é branco, você é alto, não você tem é rico, isso. você é pobre. Rico, você é pobre. Agora, uma coisa que é bacana, que eu acho que foi fundamental e eu acho que é interessante, é estudar, é ler. Eu acho que a leitura expande muito o nosso universo. E eu lembro quando pequena, minha tia trabalhava em casa doméstica. E sempre ganhava roupa, sapato e livros. E ela trazia aquele monte de livro. E eu juro para você, eu ficava fascinada com aquilo. Eu li todas aquelas histórias infantis, todos aqueles livros que você imagina, eu li todos. Às vezes, um ou outro faltava uma página, mas eu lia todos. Isso já veio nato com você, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Então, tanto é que quando eu fui para a escola, eu tive uma pessoa muito especial na minha vida também, que foi minha madrinha, a tia Esté.
Eu já fui para a escola já sabendo ler e escrever. Eu tive que fazer uma prova Olha, para não entrar no começo da turma como outras pessoas, como as outras crianças. que Porque, interessante. eu já estava avançada para começar a Para escola. começar. Gente, Isso. E dentro desse contexto familiar, que ainda tem outros detalhes bem mais difíceis, bem mais é um outro capítulo capítulo que de repente a gente ainda bate um papo sobre isso. Uma vez você me perguntou, mas você te incomoda falar isso? Gente, não me incomoda. Não me incomoda porque eu sei que a minha história pode inspirar muitas pessoas. Inspira, sim. Sim. Embora grande parte dos meus pacientes, das pessoas que me seguem, não sabem. Eu nunca contei essa história minha do passado, de como eu vim, de onde eu vim, nunca falei isso. Que eu ainda não tinha achado uma necessidade de falar, mas isso eu não tenho vergonha, não tenho medo. Muito pelo contrário, eu quero falar, Exato. porque eu quero que muita gente saiba, que muita gente também vai encontrar esse caminho para poder sair. É uma inspiração, na verdade. É uma inspiração. Eu quero ser isso. Eu Exato. gostaria de ser isso. Inspiração. Então, é muito lindo, porque é a primeira vez que você está falando isso. Seus pacientes vão ouvir. Primeira vez, Sérgio, você é o cara. Você é o cara. Eu vou falar, eu já tive a grande oportunidade, a grande chance de ser paciente sua. Sim. Também é outra coisa que a gente não precisa nunca ter vergonha da questão de terapia. Exatamente. Eu faço terapia até hoje e todos os meus pacientes, a maioria, eu oriento isso. E eu sempre falo que, por mim, eu trabalharia onde eu trabalho, principalmente na rede pública, colada com psicólogo, um terapeuta e um fisioterapeuta do meu lado. Eu queria a vida inteira, mas exatamente. Não dá. É verdade. E quando você estava no processo terapêutico, eu ficava pensando mesmo, quando você ia contando a sua história, eu ficava ali dentro de mim falando, uau, que força, né? E a Lu, ela é uma pessoa muito sensível para pessoas, né? Ela é uma pessoa, ela bate o olho, ela, opa, tal, não sei o quê. E aí a gente estava conversando e ela falou assim, a doutora Iva, ela é muito forte, ela tem uma força de trabalho, de tal, mas ao mesmo tempo ela não perdeu a ternura. Você tem uma alma muito linda. Uma alma linda. Eu falei, nossa, uma alma muito linda. E desde que você está começando a contar aqui, várias vezes eu me arrepiei. Nossa. Várias vezes eu me arrepiei, porque é muito inspirador a sua história, e a gente vê nitidamente. Eu não sei se todas as pessoas conseguem ver isso, mas eu vejo muito isso em você. E quando o Sérgio me falou de você, eu falei, nossa, eu vou segui-la, e comecei a já assistir os vídeos. Que bacana, que bacana. Eu acho assim, eu teria todos os motivos para ser uma pessoa, para ser uma mulher raivosa, brigona, triste principalmente, mas não, como eu te falei, eu acho que essa busca do autoconhecimento desde muito cedo, ela é muito importante. Sim, claro, qualquer pessoa que passa por traumas, que teve passado difícil, ficam lacunas nas nossas vidas, mas o que é bacana é aproveitar a nossa plasticidade cerebral. Exatamente. Você já falou isso no outro podcast de vocês, porque a gente tem essa capacidade, nosso cérebro tem essa capacidade. Assim como você passou uma infância e uma adolescência ouvindo repetidamente que você não pode, que você é pobre, que você é feio, que você é gordo, que você é magro, que você não é inteligente, você tem a chance agora de refazer isso. Exatamente. Todo dia um pouquinho. Reescrever, né? Reescrever, mas é todo dia um pouquinho. Todo dia. E não é assim, eu vou para um psicólogo hoje, amanhã eu tô show, tô sarada, tô legal. Não é assim. Não, é o processo, né? Respeitar o processo. Contrário, né? É o processo contrário. Porque tudo que te gerou baixa estima, medo, raiva, isso foi um processo também, né? Que vem lá da infância, da adolescência, né? Das relações. E a cura melhor é o contrário, é um processo. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Mas Deus colocou uma semente dentro de você, porque não é qualquer pessoa que nasce numa comunidade que tem esse despertar que você teve. Com certeza. Inclusive para ser médica. Eu sempre digo que eu não fui médica por status, muito pelo contrário, né? E depois eu conto esses detalhes. Eu acho que eu vim com essa missão de ser médica, de cuidar de pessoas, de falar para pessoas. Então, aí eu queria perguntar, como que despertou em você a vontade de ser médica? Que momento da sua vida que veio isso? Falar assim, não, eu vou fazer faculdade de medicina. Você fez o FRJ? Não fiz o FRJ. Como é que foi meu processo? O meu primeiro sonho, e o único de imediato, era ser professora.
Aham. Eu tinha uma musa inspiradora, que foi a madrinha, e eu queria ser professora. Depois de ter me formado, na verdade, eu nem cheguei a entrar em sala de aula, passei em concurso, mas nem fui. E depois eu conheci uma pessoa. E essa pessoa teve uma participação importantíssima na minha vida. Aos 19 anos eu casei. E ele falava isso para mim: olha, eu queria muito que você continuasse estudando. Você é muito inteligente, você vai se dar bem estudando e você pode cuidar. Você vai cuidar de pessoas. Aí eu arrepiei de novo. E eu ficava assim, mas pensa só, gente, como uma pessoa pobre da comunidade, naquela época não tinha internet como tem hoje. Tinha. Eu não sabia nem o que era faculdade de direito. Era uma coisa longe, distante, né? Eu falava, por que é faculdade? Como que é isso? O que eu era vou fazer lá? distante. Não sabia nem que era vestibular e tal. Muito distante. Gente. E aí eu casei, meu falecido marido, e ele falava: você vai estudar, eu quero que você se prepare para fazer o concurso, você vai fazer o vestibular. Então, aí eu vim de escola pública a vida inteira, dentro de comunidade. Quando que eu ia passar no vestibular para medicina? Nunca. Então, eu estudei 3 anos, eu fiz preparatório 3 anos pré-vestibular. E aí, no meu último ano, ele falou: olha, vamos combinar o seguinte, esse já é o 3º ano. Se você não passar, você vai precisar trabalhar e estudar junto. Eu falei: não, tudo bem. Já 3 anos o cara me ajudando, né? Era mais do que justo o pedido dele. E aí foi um ano que eu entrei no pré-militar, num bom colégio também preparatório, e nesse ano eu passei em 3 vestibulares. Olha, Uau. que incrível. Aí eu passei para enfermagem, administração, direito, fiz 15 dias de direito quando saiu o resultado de medicina. Aí ele falou: não, vamos para medicina que eu vou ajudar você a fazer medicina. Eu falei: cara, uma coisa está acontecendo Foi um comigo. anjo na sua vida que Foi. Deus mandou. Ele foi um anjo. Ele nasceu só para te ajudar. Ele Tu teve essa morreu, né? missão na minha vida, de me mostrar esse caminho. Sim. E aí, pronto, eu passei num vestibular longe de casa, foi uma relação daquelas, muita dificuldade para me manter longe de casa, sem grana, foi bem difícil. E ainda no 2º mês de faculdade eu ainda engravidei. Uau. Nossa. Eu engravidei e aí o carinha me deixou aí barriguda, inchada, até os últimos dias de aula. Eu entrei de férias num sábado, toda inchada, enorme, cansada, que também teria sido um bom motivo para parar de estudar. Pois é. Eu tenho marido que tem situação que dá para me bancar, eu vou ficar em casa. Mas eu continuei a saga da Iva. E aí, no sábado, eu entrei de férias, fiz a última prova, na terça ele nasceu. Então, a gravidez foi gravidez com faculdade junto. Tudo não junto. deu aquela gravidez de margarina, não, Uhum. assim, de ficar em casa. Não, teve Não deu. que... Gente, ela parece com a história da minha irmã. Não deu tempo, não. Magistério, depois faculdade, gravidez, muito parecida. Foi ralado, mas graças a Deus, eu sempre falo, né? Eu nunca fiquei de recuperação. Fiquei de recuperação uma vez, mas nunca repeti, e as coisas foram, graças a Deus, evoluíram bem. Mas assim, tudo a troco de muito sacrifício, muita determinação e falar: é isso que eu vou, é isso que eu quero, eu tenho que ir. Esse é o caminho, tem essa intuição de o caminho é esse. Isso, e vamos lá, não vamos parar não. Não vamos parar não. Porque tu sabe, tudo que tu vai fazer na vida tem dificuldade. A melhor coisa que você quer no mundo, na vida, perder peso, tudo tem dificuldade. Eu acho que essa é a grande questão da vida, né? Então, 90% dos meus pacientes chegam e eles trazem a mesma queixa: eu quero um resultado sem passar pela dor. E não tem como você chegar em nenhum resultado na sua vida sem dor. Até os resultados ruins são com dor. Porque se você adoecer, você vai ter dor. Sim, sim. Porque se você ficar pobre, você vai ter dor. Vai ter dor. Porque se você não tiver estrutura, você vai ter dor. Verdade. Não é verdade? Verdade. Se você vai ter dor. Então, tanto até para fracassar é com dor. Então a gente vai ter que escolher que dor eu tenho que passar. Sim, exatamente. Mas que a dor é inevitável. Mas você falou um negócio super legal. Que dor eu tenho que passar. Passar. Ela vai passar. Exato, Dói pra caramba, mas ela vai passar. Ela vai passar. E isso eu trago pra minha vida até hoje. Uhum. Até hoje, até agora. Exatamente. Pode. Não, então, e aí vem a história da medicina, vem todas essas pós-graduações que você fez, toda essa evolução.
Como é que foi para você chegar na dermatologia, para chegar a trabalhar com o que você trabalha hoje, a medicina também estética, na área da medicina da família? Como que foi esse processo? Sim, de início, eu fiz pós-graduação em medicina estética. Então, no Rio de Janeiro ainda, lá em Niterói, foi assim, um divisor de águas da minha vida, porque eu me via muito apaixonada por aquilo ali, pelos procedimentos, pelos antes e depois, e aquilo me encantava demais. Eu passei muitos anos, né? Mas desde lá que eu faço saúde da família, lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Quando meu começo. Na Unig. Eu me formei na Unig. O seu irmão meu irmão formou lá também, com um dos meus irmãos. Eu comecei em Volta Redonda, eu passei no vestibular para Volta Redonda, aí como eu engravidei... Tu rodou, hein? Foi. Aí a gente... Niterói, Nova Iguaçu, Volta Redonda. Aí a gente transferiu para Nova Iguaçu. E eu faço medicina estética há muitos anos e medicina da família também. Em Nova Iguaçu eu fazia atendimento em creche comunitária. Eu ia uma vez por mês ver aquelas crianças que ficavam ali, porque os pais precisavam deixá-las ali. E desde então eu faço medicina da família há muitos anos. E assim, eu ando e volto para a saúde da família. Ando e volto para a saúde da família. Eu falei, minha Nossa Senhora. E agora tem 4 anos, vai fazer 5 anos que eu fiz a pós de dermatologia. E dentro da dermatologia eu continuo gostando muito da parte estética, e uma outra parte que eu gostei muito foi a parte de câncer, né? A parte de câncer, eu faço cirurgia também de câncer de pele, e é uma coisa também que eu gosto muito, principalmente pelo que a gente pode causar no paciente, pelo que a gente pode trazer de resultado. Sim. E hoje eu vejo a medicina assim, eu fiz medicina integrativa, né? Também fiz medicina ortomolecular. E o que me fascina, o que eu gostei de ter feito essas pós, é que hoje, quando um paciente entra na minha sala, eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento, para quando ele senta na minha frente, eu já ter uma ideia do que essa pessoa precisa. Hoje eu não vejo uma doença na minha frente, hoje eu vejo uma pessoa. Ah, exatamente. Eu vi no seu Instagram falando, eu sou especialista ser humano e ser humano. Tem Achei dois isso sentidos, incrível. tem 2 sentidos, né? No ser humano mesmo e ser humano com as pessoas. Porque todos nós vamos ter um dia a possibilidade de estarmos no outro lado, de sermos pacientes. E aí você vai entender como é quando você está sentado ali com dor e com medo. Todo mundo vai passar. Você pode ser o médico mais top que for. Você pode ser o médico mais topado, grande cirurgião. Um dia, se você for paciente, você vai entender. Então, essa questão de empatia, de você estar no lugar da pessoa, é muito importante. Exatamente. Muitas vezes o paciente chega na minha frente, como depois eu vou contar esse caso, com uma pele cheia de feridas, mas eu estou conversando com ela, eu estou buscando informação, e eu estou vendo aquele olhar, porque eu falo, meu Deus, tem coisa aí. E aí eu levanto, vou lá, pego na mãozinha, vamos conversar? Tem alguma coisa para você me contar? Pronto. Exatamente. Trauma aparece. Eu peguei uma paciente com muitas feridas nas pernas já há muito tempo. E já tinha tomado remédio antibiótico. Eu falei, meu Deus, o que pode ser isso? Aí pedi biópsia. E aí foi conversando. E aí eu descobri o seguinte, resumindo. Essa mãe tinha uma filha que separou do marido e deixou um filho com ela. E falou, mãe, você olha meu filho enquanto eu faço uma faculdade? Ela, eu ajudo, vou lá. E essa avó, ela passava o dia inteiro trabalhando dentro de casa. Só que essa filha depois resolveu um outro relacionamento, teve outro filho. E pediu a mãe para tomar conta e agora falou, mamãe, eu vou fazer outra faculdade. Você fica com mais esse? Essa mãe e vó, ela não saía mais de casa. Ela não dormia, ela não cuidava mais de nada da aparência dela, ela não saía de casa porque a filha não deixava, porque se ela saísse, atrapalhava o tomar conta dos netos. Meu Deus. Então essa senhora, com 60 ela tinha 65, 69 anos, eu acho, ela cozinhava, lavava, passava, levava na escola, ensinava dever. Aí eu olhei e falei, meu Deus, essa pobre mulher está exausta, ela está cansada, exaurida. E a gente entende, se pela natureza nós não somos mais capazes de gerar filhos com 50, 60 anos,
É porque a gente não tem, a gente não tem estrutura mais. Não tem mais. Claro. Nem emocional, nem física, para estar educando e correndo atrás de uma criança. Tirando a gente. Cláudia Raia, né? Tirando a Você quebrou um pouco. Mas aí também é uma mulher. ela tem todo um suporte. Eu tô Ela brincando, com certeza. É diferente. Só pra Mas- quebrar aqui. Gente, eu vejo muitas avós doentes. Sim. Muitas avós doentes, porque estão sobrecarregadas, que é um período. E aí a gente abordou a parte terapêutica dela. Na 4ª sessão ela já voltou. Doutora, eu não vou continuar, porque eu já fiz as unhas, já fiz os cabelos e eu vou viajar. Aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Ela deu o start, virou a chave. E ela entendeu que ela não tinha mais essa obrigação de estar ali criando 2 crianças pequenas na idade que ela estava. Ela não tinha Exato. energia mais para isso. Ela já fez a parte Já dela como fez mãe, a né? parte dela. Aí melhorou tudo. Melhorou pele, melhorou a estima, já foi passear. Então, assim, a gente precisa entender, há uma relação muito importante, emocional, trauma, mágoa, raiva, com doenças também. Com certeza. Exatamente. A gente tem uma ideia, né, de que as emoções, elas são quase que místicas, elas existem no campo só das ideias. Sim. Só que não, toda emoção vai despertar um gatilho de uma mudança fisiológica Sim. no corpo. Isso. Né? Então, se eu tô com raiva, o meu corpo vai ativar ali os hormônios, o sistema simpático, e isso vai mudar, isso vai impactar nos órgãos, né? O cortisol Exatamente. vai impactar. Então, é muito interessante que, eu sempre falo isso, eu estava me tornando um terapeuta frustrado, porque a pessoa chegava, contava para mim o trauma e tal, eu fazia todo o processo de terapia cognitiva e tal, havia uma melhora, mas não havia o ótimo. Sim. Não conseguia. Às vezes a pessoa chegava, Sérgio, tentei fazer, mas não consigo. E aí foi quando, através da Lu, eu conheci a medicina integrativa. E aí eu comecei a colocar os pilares da medicina integrativa dentro da terapia. Tanto que hoje o nosso curso de formação em terapeutas chama Formação de Terapeutas Comportamentais Integrativos. Fantástico. Que a gente vai ensinar isso, a gente ensina isso para os terapeutas, né? Uma falta de vitaminas, de hormônios, Sim, de hormônio. Isso. sabe, a falta do neurotransmissor, como é que faz, o que a tireoide pode impactar nas emoções, Nossa. né? A pessoa está em depressão, toma 20 anos remédio antidepressivo, não tem melhora alguma, só troca de remédio, troca de dose, remédio de dose, e na verdade a pessoa ela não precisa da inibição da recaptação de serotonina, ela precisa cuidar do hipotiroidismo. Do Verdade. intestino, Do intestino, né? só que nenhum intestino. médico chega e fala, vem cá, vamos te Muito olhar. difícil. Não, prescreve e a pessoa fica frustrada, e o médico do outro lado frustrado, e o terapeuta lá também frustrado, entendeu? Verdade. E você está falando uma coisa muito importante, gente, porque é que você falou, eu vou cuidar da cabeça, mas espera aí, se eu tiver com baixa de estrogênio, se a minha progesterona estiver lá no chão, se eu não durmo, eu não tenho cortisol, eu não tenho melatonina, não tenho GH, meu intestino não funciona, fico 5 dias sem ir no banheiro, como você vai melhorar a depressão? Não tem como. Não tem E essa questão da medicalização é uma questão também que me preocupa muito. Por quê? Toda vez que vem uma mulher falar que não está dormindo, que está nervosa, que está chorando, a primeira conduta normalmente é antidepressivo e um remédio. 15 dias depois, ouvinte, ela vem, doutora, me passaram isso aqui, mas eu queria que a senhora aumentasse a dose, porque eu não estou dormindo ainda bem. Aí, a tendência é sempre aumentar a dose. E eu falo uma coisa que é muito séria, os psiquiatras que estiverem me ouvindo, talvez, não sei se vão concordar, mas o que é importante? A medicação, ela vai te melhorar os sintomas. Toda aquela coisa que o medo está te causando ataque cardíaco, a falta lá do hormônio, a falta de serotonina, porque o intestino está 5 dias sem ir no banheiro, fazer o número 2, né? Entupido de farinha, entupido de açúcar, você não vai liberar neurotransmissor para te dar calma. Nem vai. Aí você vai tomar remédio, e o que eu falo? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu para você estar com essa tristeza, com essa depressão.
Grande parte das minhas pacientes eu vou investigar a tireoide. Isso. Grande parte tem alteração de Mais de tireoide. 90%, né? Mais de 90%. E aí eu vou até dar uma colinha aqui para as meninas que estão ouvindo. Uma queda comum, uma queixa comum, queda de cabelo, unha fraca, dificuldade para dormir, diminuição da libido, que é outro problema grande, gente. E se toma antidepressivo para melhorar, aí que a libido piora mesmo. Eu acho tão interessante Piora. como é que você cura a depressão tirando a libido de alguém? Pois é. Não é verdade? Porque a libido, ela não é somente uma questão de você ter vontade de ter relação sexual. Libido é vida. É vida. É força de vida, força é de força vida. Sim, é força também. Força de vida, É força, coragem, verdade. alegria, é Coragem. tudo. Aí você arranca isso da pessoa e fala, não, você da depressão, vou tirar o motor, tá? É a mesma coisa de falar assim, vou consertar o carro tirando o motor. Isso, aí não vai fazer mais barulho, Não né? vai, Aí entra a bichinha toda desarrumada, descabelada, desanimada. Sem Fala, cabelo, nossa, descabelada, você tá falando Não, diz porque o cabelo tá caindo, ela não quer, não dá mais para arrumar, o cabelo tá fraco, ela com não... dificuldade de emagrecer. Dificuldade de emagrecer uma vida. Gente, e olha, e vamos combinar, Luísa, você sabe disso. Pensa numa mulher que tem baixa de hormônio tireoidiano, depois ela junta menopausa Nossa. ou climatério, É. depois a menopausa. E aí essa mulher ainda junta traumas. Traumas que ela está trazendo desde lá, da infância, da adolescência, relação com mãe, com pai, com marido, divórcio. O que vira essa mulher aos 50 anos, gente? Vocês não sabem. Nada. Vira nada. Gente, é triste. É. Ela não tem... Eu sempre brinco, assim... Quando ela começa a colocar a camisa florida com a saia quadriculada, você já viu que ela já perdeu totalmente... Ela perdeu, eu digo assim, a identidade dela como mulher. A feminilidade dela. Não é porque ela é relaxada, porque ela tem preguiça, não é. É porque ela não tem vontade, ela não tem indicadores que vão fazer isso para ela. Porque a gente sabe, testosterona é importante, estradiol é importante, a progesterona é importante. O estradiol tem grande função da mulher melhorar a libido, melhorar a vontade de se arrumar, de ficar bonita. É porque, assim, muitas pessoas pensam que pra mulher ter libido é testosterona. Mais importante é estradiol. Para ganho de massa. Para mulher é o estradiol, não é a testosterona. Lubrificação vaginal. Lubrificação do intestino. Inclusive isso. Aí, como a gente estava falando, tireoide, ela está obesa, ela está desanimada, aí ela está no climatério. Ressecamento vaginal. Vamos falar bem claro aqui. Imagina uma mulher com seus 45 anos, 50 anos, com um marido lá que tem 50. O cara está no auge da sua atividade sexual. E aí chega a pobrezinha, está lá com dor na vagina, com vagina seca, dolorida. Aí quando ela olha para ele, ela quer correr, ela quer fugir. Exatamente. Aí me fala, que tempos diferentes, como é que fica esse casamento, minha gente? Como é que fica essa relação dos dois? E muitas delas não sabem o caminho de como vai fazer. E vai na maioria dos médicos, sabe o que falam? Isso é normal. É da idade. Aí falamos junto até. É da idade. É da idade, assim mesmo. Menopausa é assim mesmo. Olha só, eu tive um professor que ele falava assim, nossa, vamos supor, falando de outra doença. Nossa, mas meu joelho tá doendo, tô com problema no joelho. Uai, mas é da idade. Mas por que o outro tem a mesma idade e não tá com o mesmo problema? Né? E não dói os dois, né? Eu passei por uma experiência, uns meses desse. É claro que a gente não consegue fazer nossos exames totais sozinhos, né? Sim. Eu fui a um profissional ginecologista. E eu tinha feito a dosagem das minhas hormônios, já tinha parado de fazer minha reposição, já tinha uns 2 meses, que eu fiz uma mudança, viajei, aí acabou a medicação, e eu falei, depois eu faço. Aí eu comentei com um colega, eu falei que, cara, no estradiol tá lá no chão, minha progesterona. Aí sabe o que? Aí eu falei, tava bom já de começar a fazer uma reposição de novo. Aí sabe o que ele falou pra mim? Que nada, relaxa, isso é normal, isso faz parte da idade. Aí eu... É porque ele é homem. Ele é homem. Mas só até homem também precisa. Homem entra na andropausa, aí tem também isso. Só que eu tenho, graças a Deus, conhecimento, eu sei que isso não é normal. Mas na visão dele isso é normal. Mas, gente, só a mulher sabe quantos incômodos isso gera para ela. A autoestima cai demais. Exatamente. A vontade de fazer outras coisas, de trabalhar, de fazer uma atividade, cai muito.
Sabe o Qualidade que eu boa. ouço muito, e eu acho que é o que você deve ouvir mesmo, a mesma frase das pacientes, eu tenho visto outros médicos da medicina integrativa também falar a mesma coisa, que a paciente fala assim, eu não sou mais a mesma. Sim. É a frase, eu não Verdade, sou mais a mesma. Alguma coisa está errado comigo, doutora. Ela fala assim, alguma coisa está errada, meu filho, está muito errado. Aí eu vou vasculhar ela. Mesmo no sistema público eu faço isso também. Está tudo desorganizado. Tudo E desorganizado. tem uma forma que é assim, os médicos que não são assim, não têm esse olhar integrativo, muitas vezes olha aqueles exames, vê aquele valor Sim. de referência e fala Sim. que tá tudo bem, coitada da paciente vai embora para casa assim, sem... Não, mas Tá tudo falaram que tá normal, tudo bem, Tá tudo bem. Eu acho engraçado isso, né? Não, tá tudo bem, tô cheio de sintomas Sim. e tá tudo bem. Eu acho interessante que quando eu comecei a incorporar, né, o pensamento integrativo dentro da terapia, o susto dos pacientes, quando eu vejo ele fala assim, como anda seu intestino? Como assim? Eu tô numa Nossa, sessão, eu tô numa sessão de terapia ou eu tô num Muito médico e Muito tal? legal. Não, olha, não, tá tudo bem, Sérgio, tá? Quanto tempo? Eu fico uns 3 dias sem ir no banheiro, tá? Não tá tudo bem. Olha, você vai fazer isso, faça a prescrição e tal, põe seu intestino para funcionar. Outra sessão, a pessoa volta e diz, sou outra pessoa. Você tem até aquela escala Bristol, a né? escala Que de você... Bristol. ele Você mostra é o pro primeiro. paciente, ele mostra. A pessoa falou, eu achei que minha vida tava uma bosta, mas não tanto. Porque quem não sabe, a escala de Bristol é uma escala do cocô, né? De como cada tipo de cocô vai demonstrar, tem um significado. Eu falo, seu cocô é esse aqui, mas tô mal mesmo, hein, pelo amor de Deus. E aí a gente começa a olhar dessa forma e ver o resultado. E aí, quando a coisa realmente está muito fora, né, da questão minha, quando eu entro na questão física e está fora, preciso de prescrição, eu mando para a Lu. Sim. E é impressionante que 2, 3 meses esse paciente é outra pessoa. A gente pegou um paciente que não conseguia dormir, irritado, aí eu fiz a pergunta para ele, e a sua tireoide? Ele disse, eu não tenho tireoide. Essa parte também não tem. Eu tirei a tireoide, eu tive um câncer. Ele tinha tirado e fazia reposição somente, de Puran, Linvoid, Sintroid, Tirox, só esse que não que está errado, mas que está incompleto, Exatamente. né? Eu falei, então vamos trabalhar isso aí. Já tinha passado por vários médicos e tal. Falei, então vamos embora, trabalhei as questões, falei, olha, você tem um traço de ciclotimia, vai no psiquiatra, indiquei o psiquiatra, ele foi, realmente ele tinha um traço ciclotímico, começou a usar o remédio correto, que ele só tomava antidepressivo, e aí passou pela Lu fez as reposições hormonais, fez toda a questão com ele e tal. Muito obrigado, sou outra pessoa, voltei a trabalhar, não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo fazer nada, não estava conseguindo pôr a vida para frente, irritado com o filho, irritado com tudo, não tinha constância, não conseguia dormir, e por uma pergunta, como anda a sua tireoide? E ele disse, tive um câncer, tirei, pronto, tá aí, seu problema emocional, tá aí seu problema físico, vamos trabalhar. Então essa é a importância da gente ter esse olhar integral para o paciente. Agora, olha a situação, gente. Eu fui paciente desse cara, ele nem fazia integrativa ainda. Aí eu virei fã. Agora, pensa só, cara, que legal. E tem mais, ele fez o curso de fitoterapia, ele é fitoterapeuta. Fitoterapia ainda fiz. Fiz. Terminamos um curso agora de hormonologia e vamos embora. E esse olhar é lindo, e para mim é lindo, sabe? Porque você, assim como o médico é treinado, por exemplo, quando ele vai fazer uma especialidade, a olhar o paciente somente naquela área, o terapeuta também, ele é treinado a olhar o trauma, ele é a olhar somente o impacto emocional, o comportamento que aquela pessoa tem ali, mas isso envolve uma série de coisas. Verdade. O ser humano é complexo, eu não posso pegar o ser humano e fechar ele por um ponto. Dividir em lote, né? Loteamento. Entendeu? Você até tinha comentado alguma coisa do joelho, né? Quantas mulheres têm dores no joelho porque ela tem dificuldade de ter líquido na articulação justamente pela baixa de estradiol. De estradiol, que lubrifica, né? As articulações. Vagina, articulações, tudo.
Por isso até Exatamente. que nós estamos lançando, Iva, depois você vai ganhar o seu, logicamente, Oba. o Mente em Ação. Não sei se você viu, quero mostrar para todo mundo o primeiro suplemento que foi Olha que desenvolvido. Estamos ali, olha, para as pessoas que estão saindo, estão em situação de relacionamentos abusivos, com todos esses sintomas que nós estamos falando aqui, né? Então é uma suplementação que eu e a doutora Luísa desenvolvemos, e aqui tem, só para você ter uma ideia, tirosina, triptofano, vitamina B3, B12, vitamina D, magnésio e coenzima Adoro. Q10. Adoro. Então é para É realmente maravilhoso. você que está com problema de força, foco, disposição. Então tá aqui o Mente em Ação, 2 cápsulazinhas por dia, né? Pela De manhã, pela manhã. Aqui embaixo, aqui tem o QR Code, você pode passar, mas aqui na descrição, gente, tem um cupom de desconto para quem está assistindo esse podcast. Então, é só você pegar o seu cupomzinho de desconto, colocar e garantir o seu Mente em Ação aí para você já começar nesse processo de reposição de vitaminas e voltar a ter força, foco, disposição, alegria e tudo mais. Beleza? Mente em Ação para vocês. Bom, vamos lá. Muito bom. Olha só, uma coisa que a gente está falando sobre tireoide, tem uma paciente que ela virou e falou assim, faço terapia, né? Uma paciente que já acompanha assim na medicina integrativa, só que ela não estava acertando ainda a parte da tireoide com o tratamento do olhar integrativo que nós fazemos. E aí ela falou assim, nossa, quando eu comecei a repor realmente junto o T3 junto, né, fazer aquela reposição. Fundamental. Selênio, repor o ferro e tal. Selênio e ferro são fundamentais. Ela falou assim, você acredita que os problemas que eram problemas antes para mim, porque a tireoide altera a parte do humor, né, ansiedade, depressão, ela falou, até os problemas que eu levei para o meu terapeuta já foram diferentes. Então, até a parte do trauma, né? Que às vezes pode ser menos trauma. Assim, o trauma não precisa ser tão grande assim quando você resolve a tireoide. Mas a forma como ela vai ver esse trauma, sentir esse trauma, fica um pouco diferente. Exatamente. Porque aí você tem mais neurotransmissores, você vai ter mais... resiliência. Mais resiliência para você poder já olhar esse problema um pouquinho de fora. Não sofrer tanto. Porque o sofrimento, além de ter o problema, são essas faltas todas que o trauma sente depois, né? Que fica. O trauma, ele imprime no corpo, né? Então, todo mundo que tem um trauma teve um impacto em algum órgão, um ou mais órgãos do corpo. Incrível, é isso. E um dos órgãos mais afetados, são 3 órgãos mais afetados por traumas, que é o estômago, né, que por exemplo, você fala, nossa, recebi uma notícia, foi com um soco no estômago. Um soco no estômago. São órgãos de choque, de impacto. Então, o estômago, o intestino e a tireoide. E a tireoide, né, quando a gente vai estudar aí, ela é o chakra da personalidade, da comunicação. Então, a pessoa que é aqui, né? Então, esse chakra aqui é quando a pessoa ela se expressa, ela consegue ser ela mesma, ela consegue se comunicar, ela consegue tomar decisão, tudo tá aqui. Sim. Então, quando a pessoa tá com problema na tireoide, normalmente ela tem este trauma por trás. Sim. Então, quando você arruma a tireoide, isto ajuda no trauma, a ressignificar o trauma, né? E a terapia vai ajudar a melhorar também a condição da tireoide da pessoa. Isso. Então, uma coisa vai ajudando na outra. Ela Isso é vai lindo. conseguir falar mais coisas que ela não falava, né? Sim. Porque na medicina chinesa fala que a pessoa começa a engolir muito sapo. Isso. E aí ela o sapo começa... para aqui. A sensação do nó na garganta, Do de nó estar na preso na garganta. garganta. Coisas que ela está engolindo e não consegue, não tem a coragem, não tem a forma de botar para fora, de falar, né? E aí você vê essa mudança, assim, muito rápida, né? Você tem essa sensação, assim, essa sensação no consultório de falar, nossa, é quase que de uma semana para outra a pessoa já volta com um novo pensamento, uma nova disposição, aberta a esse novo conceito, né? E olha que sensacional você começar a ver o ser humano como um todo, o ser humano. Uhum. E a gente também ter esse olhar humanístico, humano para as pessoas, né? E essa questão de não ver a doença. Eu trato doença, eu dou remédio para a doença. Eu sempre falo, peraí, deixa eu entender por que adoeceu, por que está adoecendo desse jeito, né? E uma coisa que é muito comum, que eu observo, e eu luto isso todo dia, principalmente nos ambulatórios,
é essa dificuldade que, principalmente as mulheres, porque o público maior de ambulatório são sempre mulheres, né? Fazer essa mulher entender que ela passou por situações que ficaram guardadas ali com ela e que todo esse movimento que ela vive hoje, que ela faz, gente, é incrível. Todo movimento. Escolha do trabalho, escolha do marido, separação, a criação dos filhos, tudo gira em torno do que está ali dentro guardado do subconsciente dela. Da crença. Da crença. Até os 7 anos. Tanto é que ela repete relacionamentos. É incrível. Saiu de um relacionamento ruim porque um batia, foi para outro era alcoólatra, foi para outro usava droga. O outro usava droga. É incrível como vai se repetindo o comportamento. E o que é a minha grande luta todos os dias, que às vezes as pacientes falam assim, a senhora é meio dura, eu falo, eu tenho que ser. Eu tenho que ser para você entender o que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que a maior dificuldade do ser humano hoje, Lu, e você como um grande terapeuta, é as pessoas terem essa noção de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa aconteceu. Sim. E buscar o tratamento, buscar ajuda. Mas grande parte das pessoas, o que elas querem? Se manter no conforto, de não mexer naquele ponto que dói. Exatamente. Uhum. E aí esse ponto que dói, ele vai passar uma vida inteira doendo. Seja ele qual for. Foi vítima de abuso. Eu já tive a oportunidade de pegar uma adolescente com traumas porque a mãe fez um comentário quando ela era pequena na frente de outras pessoas sobre o cabelo dela. Ela nunca mais se libertou disso. Nossa. Um menino que um primo brincando com a prima se escondeu e a prima falava assim, vamos achar o primo apareceu assim da porta e pulou na frente dessa criança. Até hoje, o susto. Esse menino até hoje não sai de casa, tremendo, nervoso, fala com a gente com o cabelo enorme, se escondendo. Então, assim, uma grande luta que eu tenho, uma grande coisa que eu vou sempre falar isso, é que as pessoas tentem buscar, tentem aceitar que elas têm uma dificuldade, que ela teve um problema e que isso tem que melhorar. Encontrar essa dor de novo é necessário. Vai doer pra caramba, mas daqui a pouco essa dor vai amenizando, até você respirar e falar, poxa, passou. É igual uma ferida de pele, vai ter que cutucar ali. Limpar ela, né? Ela vai incomodar, mas ela vai curar. Exatamente. E tem que se fazer essa pergunta, né? Quais são as historinhas que eu conto pra mim, pra continuar na mesma história, no mesmo... São muitas, né? A gente tem sempre um argumento, uma historinha. Não, mas sabe o que é? É porque eu tive uma família disfuncional. Sabe o que é? Porque eu sou pobre. Sabe o que é? Porque eu não tenho dinheiro. Sabe o que é? Porque... Que historinha que eu tô contando pra ficar aqui na minha condição? Isso. Porque eu acredito o seguinte, isso é algo pessoal, que quando nós decidimos mudar, Deus coloca anjos na nossa vida. Deus coloca a estrada, né? Quando a gente realmente, de verdade, que dentro a gente pode não ter um recurso, a gente pode ter 1 centavo, a gente não pode ter R$1, a gente não pode vir da pior família, mas quando a gente realmente tem dentro de nós essa semente de dizer, eu não quero ficar nessa condição, isso aqui, não vou ficar, Deus vai abrindo as portas. Sim. Porque existe algo na Bíblia que eu acho muito bonito, que toda vez que o povo de Deus estava preso, Deus sempre libertou, né? Tem um versículo que diz, ele veio para libertar os cativos, né? Ele veio para romper os ferrolhos de ferro. Quer dizer, Deus ele está na nossa vida para romper, a gente precisa romper, né? Tem um homem na Bíblia chamado Jabez, é uma história tão bonita, porque são só 3 versículos que contam a história dele. Sim. Jabez significa que ele foi gerado na dor. A mãe dele, ao ter ele no parto, teve muita dor. E ele era chamado filho da dor. Então, onde ele passava, todo mundo meio que dizia assim, olha lá, aquele lá é aquele que foi gerado em dor. E ele faz uma oração, e a oração de Jabez é, Senhor, alarga as minhas fronteiras, me abençoe e alarga as minhas fronteiras. Ou seja, eu não quero viver nesse mundinho de dor pequeno, eu quero expandir. E aí Deus faz algo grande na vida dele. E eu acho que a gente precisa de trazer esse Jabez dentro do nosso coração, sabe? E eu vejo muito isso em você. Você tem isso intuitivamente, né? Isso é maravilhoso. Eu posso dizer que eu tive anjos na minha vida, sim. Tive
tive e sou muito grato por isso. E muitas vezes também eu acho que Deus já me fez também ser anjo de muita gente. Sim. Porque é muito bom quando a gente vem alguém e fala, doutora, aquilo que a senhora me falou, a minha vida mudou. Doutora, a senhora lembra que a senhora falou isso e eu fiquei com raiva na hora, mas depois eu fiz... Doutora, a minha história hoje é outra. Então, assim, que a gente possa fazer mais isso, que a gente tenha mais empatia com as pessoas, que a gente tenha mais paciência também, né? E se colocar no lugar do outro. E se colocar. Claro que você não vai levar o mundo nas costas, não dá, porque a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso tempo, mas eu acho que quando a gente pode, até em levar uma palavra, se levar uma palavra, às vezes a pessoa só precisa que você escute ela ou fale alguma coisa para ela. É muita gente dependendo disso. E às vezes assim, a gente vai no Instagram ali, às vezes até intencionalmente, você fala uma frase, aí alguém vai, nossa, você falou isso pra mim, foi? Foi, verdade. Você falou isso pra mim? Gente, por isso que é legal o Instagram, legal, né? é muito legal, porque as pessoas falam, eu vi um vídeo seu que fez uma diferença na minha vida, né? Isso Muito mesmo, legal. é muito legal, é muito legal. Muito A gente bom. poder levar isso para as pessoas, né? E trabalhar isso na vida das pessoas. Sim, todo dia. Muito bom. A gente ganhou um vinho, e aí eu queria falar, eu sempre falo essa frase para o paciente, Jesus não coloca vinho novo em odres velhos, então você precisa se tornar uma nova pessoa, né? Sim. Então aqui é a parte que o paciente tem que fazer, porque a gente faz um monte de coisa, né? A gente se preocupa, orienta, suplementa, faz a parte de reposição hormonal, mas é a parte da pessoa, né? Muito importante. É muito comum no meu dia a dia eu escutar um paciente, você já deve ter ouvido muito falar isso. Eu pergunto assim, você é diabético? Aí o paciente fala, não, sou pré-diabético. Já ouviu isso? E eu tô batendo todos os dias, gente. Não existe essa doença pré-diabetes. Quando o médico fala para você que você está pré-diabético, é a hora que você tem que se ligar e falar, peraí, do pré-diabetes eu só tenho duas escolhas. Ou eu curo, ou eu vou ficar diabético. Mas o que a maioria faz? Eles ouvem eu falar isso todo dia. Senta aí na frente do médico, quer abrir a boquinha e botar um remédio lá dentro. Exato. Não dá. E as pessoas falam, tô pré-diabético, ele assume isso como se fosse uma condição normal. E tá tudo bem para ele. Tudo bem, não é. Gente, pelo amor de Deus, o médico falou, você tá pré-diabético, corre. Corre literalmente até, né? Para você curar isso, porque você tem chance. E nem tudo é remédio, é comportamento. Sim. Se você não muda o comportamento, não vai melhorar o diabetes, você vai se tornar um diabético. Aí vai chegar lá, com 45 anos, o cara diabético, aí a mulher na menopausa, com baixa de tireoide, diabetes, pronto, Se tá soma lá. tudo. A velhice ruim, dependente, triste, chateando um monte de gente, porque a pessoa fica sem vontade de nada, sem perspectiva de nada. Impotente. Os homens, quando falam que vai poder ficar impotente, eles correm mesmo para poder tentar dar um jeito. Só aí vão querer correm. os Cialis da vida, né? Sim, pois é. Mas não é assim. E sem contar cegueira, E por aí vai. amputações e por aí vai. Então, assim, quando fala pré-diabetes, gente, porque a gente analisou os seus exames, a gente viu o seu peso, a gente viu a tua história, e quando a gente fala que está pré-diabético, isso significa o quê? O seu corpo, o seu metabolismo, ele está se preparando para se tornar diabético. Por quê? Por causa do seu comportamento. Que janta 9 horas da noite, 10 horas da noite, que você come 4 pãezinhos de manhã, que você come mais 4 de tarde, que você toma cafezinho com açúcar o dia inteiro, que você toma cerveja todos os dias de noite. Não vai adiantar a gente colocar remédio para dentro, não vai. Daqui a pouco você vai entrar pela porta com um saquinho cheio de remédio. E não vai fazer mais efeito. E sem contar que o aspecto de pele, o envelhecimento, tudo vem antes do tempo, tudo vem antes, né? Então, é a hora de você mudar o comportamento. E quando tem 40 anos, fala, mas eu estou velha. Tem muitas mulheres que falam, estou 45, hoje eu estou velha. Gente, você vai ter 45, 55, 65, 75. E o que você fizer agora, você ainda recupera para lá. Com certeza. Com certeza. Eu atendi uma senhora de 70 e poucos anos. E ela nunca tinha feito reposição hormonal, feito nada, né? E nem ensinado para ela sobre alimentação saudável.
Ela começou uma dieta, fez a reposição hormonal, falou assim, eu estou me sentindo como nunca senti, nem quando eu tinha 50, 40 anos. Eu falei, gente, é muito lindo. Mas ela fez tudo certinho. Pronto, porque depende do paciente fazer essa mudança de comportamento. Senão você dá aquela receita todinha e ele acha que vai emagrecer, que vai mudar só com o remédio. E não adianta, não adianta. É porque os outros, geralmente, tem alguns médicos que dizem assim, não, fica tranquilo, você só está pré-diabético. Sim. Você só tem uma gordurinha no fígado. Não é? Mas não orienta, né? Entende? Justamente. Aí a pessoa depois ela fica diabética e fala assim, eu sou diabético. E abraça essa doença. Você pode abraça estar. a causa, Abraça, você pode estar, né? E você deixar de ser. E aí a casa pessoa com a doença. casa com a doença. Sim, Casa com a doença, casa com trauma, doença. casa com a doença. O médico falou que eu sou. Pronto. O médico falou que eu sou, então vou... Não, gente, tem como... Hoje, graças a Deus, a medicina está muito evoluída, né? Os métodos terapêuticos estão muito evoluídos. Sim. A gente tem evoluído demais. A própria internet está aí, as redes tá sociais, aí. todo mundo dá dica de saúde, alimentação, nutricionista, não sei. Todo mundo está dando uma ajuda, né? Eu acho que está muito mais fácil do que antes Muito até. mais. Os pacientes estão chegando, assim, eles sabem mais das coisas. Tem Sim. pacientes que já chegam sabendo muito mais, né? Eu acho muito interessante. Tem um professor meu que falava assim, a maior doença é a falta do conhecimento. Justamente. Então, verdade. que a gente leve essa parte da gente, né, entrar na internet, você falar sobre saúde mental e também sobre suplementação, a gente falar sobre saúde, isso ajuda muitas pessoas que estão acordando, despertando. Sim, já ajuda sim. Aquele que quer, aquele que está com vontade De viver. Porque eu sempre falo, o nosso cérebro ele gosta de conforto. Ele gosta, a gente vai gostar sempre de comer o doce, a gente vai gostar de dormir com a barriga cheia, a gente vai gostar de dormir até mais tarde, não fazer atividade. O cérebro pede por uma questão de sobrevivência. Isso já vem de economizar da nossa evolução, energia. economizar energia. Mas só que essa economia de energia nos dias de hoje não funciona. Não funciona. Isso é para tudo. Isso é para tudo. E aí é uma questão de todo dia estar educando, todo dia tá falando. Entra todo dia eu estou falando, estou explicando. Graças a Deus eu tenho tido algumas respostas. Eu quando volto, ai doutora, eu tô outra. Ai doutora, olha só como eu tô, minha calça tá cabendo em mim. Que lindo, né? É muito legal. É muito legal. Mas se eu te falar, Luísa, que grande parte não sabia. Eu não sabia. Que não era para comer tarde da noite, que toma suco de fruta assim, 3, 4 vezes ao Mas é dia. isso, a falta do conhecimento. Água, não bebe água. Não bebe água. É isso que o meu professor... Eu não sei se você conhece o doutor Ítalo Rachid, ele fala muito. Eu fiz com ele também. Você fez com ele? Então, e com o Ronald. Que incrível. Então, ele fala, gente, ele fala assim o tempo todo, mas a maior doença é a falta de conhecimento. Então, se a pessoa não sabia, você levou o conhecimento para ela, já é um tratamento. Já é um tratamento. E ainda há pouco você falou a questão da tireoide, nosso professor Ronald Canejo, ele fala sempre assim, nós não temos que tratar exames, nós temos que tratar o paciente. Exato. Aí chega uma mulher lá com TSH de 4,5, não, tá normal, porque o laboratório fala que até 4,9. Normal, mas ela tá lá, desanimada, tendo pesadelos, com vontade de chorar, não sabe por quê, com raiva do marido. Unha fraca, o cabelo não cresce. Pele seca, desanimada, acorda, parece que não dormiu porque tá cansada. Papo desse tamanho aqui. Sim, toda a gordura localizada aumentando. Aí você vai deixar porque tá com 4,9, 4,5 normal? Não dá. Então aí a gente passa por todo esse processo de educar o paciente. É mais cansativo, é mais demorado, mas funciona e é o que vai valer para frente. Porque se o paciente aprende agora, ele vai fazendo isso no decorrer. Porque um dos grandes desafios para o nosso envelhecimento, eu sempre falo, a gente vai envelhecer é fantástico, é bom, mas a gente pode envelhecer sem ficar velho. Isso, então, doutor Laí. Laí fala isso. Vamos envelhecer sem ficar velho. Eu falo para o meu paciente, como é que você quer chegar aos 70 anos? Você quer poder sentar no vaso sozinho e levantar? Você quer poder levantar da sua cama sozinho? Sentar no degrauzinho da escada da sua porta e poder levantar, ou você não quer? Aí fica assim, como se nunca tivessem pensado. Exatamente. Exato. Eu acho que hoje a consulta, foi o que eu estava falando para você, meu amor, que é tipo, a nossa consulta é uma consulta-aula. Foi. Com certeza. Eu falei, esse nome é bom. Com certeza. Eu lembrei até da história de um senhor
que nos Estados Unidos, que ele achou um peso de academia, sabe? Um halter, mexendo nas coisas dele, e todo dia ele andava com aquele halter na rua, e todo mundo começou a achar que ele estava louco, né? A filha dele veio conversar com ele, papai, o que é isso? Então, onde você vai com esse halter aí, esse negócio, achando que ele já estava ficando, né, esclerosado, ou com tal, e ele calado, e ele ali, todo mundo rindo dele, e tal. E nos Estados Unidos tem uma cultura, né, de colocar estrelinha em cima da árvore de Natal. Sim. E todo ano alguém da família meio que sorria, como se fosse uma honra colocar estrelinha em cima. E ele veio no Natal, pegou a netinha dele de 5 anos, levantou. Olha, conseguiu. E ela pegou a estrelinha e colocou em cima da árvore de Natal. Ele estava treinando para poder ter força para levantar a netinha dele. Então é mais ou menos isso. Eu quero ser um velho que tenha força para levantar o meu neto, para pegar a minha neta no colo, para brincar com os meus netos, sabe? Para trabalhar, para agachar, para ir no mercado fazer umas compras, né? Então, trazer as bolsas das mãos. E a gente tem que começar a pensar nessa. Isso é qualidade de vida, né? Autonomia de vida. Mas você sabe que nós não fomos treinados para isso. Nós não somos preparados para isso. Nós não fomos a vida inteira. A gente foi treinado para envelhecer doente. Adoecer. Envelhecimento é sinônimo de adoecimento. Tanto que tem muita gente que fala assim... Desculpe. Muita gente fala assim... minha mãe, ela dizia para mim assim que eu ia cuidar dela na velhice, né? Isso é um trauma que muitas pessoas têm, né? Eu vou ter que cuidar da minha mãe na velhice. Quem vai cuidar de mim na velhice? Eu falo, você. Você vai cuidar de você na velhice. Isso é falado mesmo, é falado mesmo. Eu tive até um paciente que falou para mim, ele tem muitos traumas, ele está num processo bem difícil. Ele falou, a mãe dele falou pra ele, eu tive você porque eu tinha que ter alguém pra tomar conta de mim quando eu ficasse velha. Misericórdia. Esse menino até hoje ele se recuperou desse trauma. Uma mãe disfuncional fala muito isso pros filhos. Muito. E o que ele vai desejar pra vida dele, né? Tá bem difícil a situação dele. Você não pode casar, você não pode sair, ou então você vai... não pode ganhar dinheiro, você não pode ter sua vida, porque você vai ter que cuidar. Nada. Quer dizer, olha a ideia do atrofiamento. Né? Até o casamento dele deu errado, porque o marido dele falou pra mim, doutora, eu queria ficar com ele, mas eu não posso, porque eu não posso fazer nada com ele. A gente vai à praia, eu vi as fotos, a mãe no meio. Ele viajava, a mãe no meio. Aí em casa, ele foi morar com ele, a mãe junto. Aí ele até falou, doutora, eu não posso nem andar de cueca na minha casa, eu não posso fazer nada, porque a mãe tá junto. E eu queria ficar com ele, eu não queria ficar. Então, acabou dando errado. Mas essa questão de mães disfuncionais, eu acho que a gente tem muito para falar. Eu queria muito... Se a gente qualquer dia tiver outra oportunidade, tem muita coisa para se falar sobre isso. Claro. E você tem levantado isso agora, porque por uma questão religiosa, a gente passou muitos anos entendendo que pai e mãe são sagrados, e que eles nunca puderam, nem nunca tiveram problemas, nem defeitos, e são perfeitos. E a gente sabe, hoje, até com a internet, tem muita gente já começando a falar isso, pontuando essa questão de mães disfuncionais que alteram, gente, toda a vivência, toda a evolução de um filho, de uma filha. Se ela não tiver superado. Vou contar brevemente aqui a história. Nossa, amo a minha mãe, mas ela não teve essa oportunidade de saber disso. Sim. Ela não queria que eu fizesse medicina e não queria que eu casasse, né? Porque eu sou a caçula de 5 filhos também, e que eu ficasse para cuidar dela, porque ela havia separado do meu pai. E aí eu rompi essas duas barreiras. Eu falei, eu vou conseguir ajudar uma pessoa, eu vou conseguir ajudar a muita gente, né, fazendo isso. Então, assim, não é a maioria das pessoas que consegue fazer isso. Então, você teve muita força, você teve muita força também. Para a pessoa fazer isso e conseguir romper. E tem muitas pessoas que estão ali presas nisso, como esse seu paciente, preso. Eu atendi uma mulher um dia desses, ela tem 61 anos e a mãe dela tem, se eu não me engano, 79, 80. E a mãe dela é acamada. E aí ela queria fazer um procedimento comigo e eu falei, tá, vamos fazer. Ela falou, não sei, porque minha mãe reclamou tanto da minha irmã que fez com a senhora, fez uma cirurgia, a minha mãe reclamou, não sei o quê. Aí eu fui entender, eu falei assim, mas você pode estar fazendo essa cirurgia, não tem problema. E ela disse assim, doutora, hoje eu tenho uma aposentadoria, eu tenho uma casinha alugada. Eu falei,
mulher, você agora, você está numa época de estar viajando, você tem que passear, junta umas amigas, vai para a internet, faz um grupo de amigas, passeia, vai ali numa piscina, num lugar. Ela falou assim, mas a minha mãe não deixa. Aí eu falei, como é? Ela falou, não, a minha mãe não vai deixar. Ela Meu tem Deus. 61 anos. Meu Deus. A mãe dela está acamada, não sei em que condição que a mãe dela está acamada, porque a gente tem outras condições de pessoas que ficam em cadeira e acamada também, porque... Segunda intenção. Sim. Porque quer. Sim. E aí ela disse que a mãe dela ela não pode fazer nada porque a mãe dela ainda não deixa. Então, gente, a mulher tem 61 anos, até agora ela está vivendo esse aprisionamento desse relacionamento com a mãe. Exatamente. Tu já Nossa. pensou? A mulher não pode fazer nada, não pode passear, não pode pegar o dinheiro dela, não pode... Não pode nada. Até É uma a roupa- criança, né? Até a roupa que ela veste, ela falou, doutora, quando ela chegou no consultório, eu falei assim, nossa, você está linda hoje. Ela foi de lencinho, foi toda organizada, pintada de batom. Eu adoro quando elas vão de batom, de unha feita, adoro. Aí ela falou assim, minha mãe disse que eu estou parecendo uma rapariga, uma pessoa. Aonde que eu vou desse jeito? Aí ela estava super bonitinha, não tinha nada exagerado. Mas todas as vezes que a filha se arruma, a mãe derruba ela. Exatamente. Tem Pra que ficar. ter força emocional E para aí isso. você Você está tem- conseguindo ajudá-la? Eu falei bastante, mas ela não conseguiu ainda não. Porque ela não entrou em processo de terapia. Eu já indiquei, mas ela não entrou. E tem que entrar, Tem senão que não entrar consegue. no processo Não terapêutico. consegue. Consegue. Né? A gente É. até a Lu atendeu essa paciente que ela tem 50, quase a mesma coisa. Só que no caso era a mãe e o pai. E o pai dela faleceu. E aí eu perguntei pra ela assim, ela mandou a notícia que o pai tinha falecido, e eu falei, e aí, como que você está? Ela falou, me sentindo livre. Olha Olha, aí. que sensação. Falou, tô me Meu sentindo Deus. livre. Porque é a mesma coisa, eu não posso sair ali porque o meu pai e minha mãe não deixam. Uma mulher de 50 De 50 É. anos. Aí não casa, não faz nada, não estuda, não faz nada. Não, aí e fica com a mente infantilizada, Isso. entendeu? É. E aí começam a dar todos os problemas de saúde. Aí essa pessoa começa a se encadear, porque o corpo quer viver a vida. Sim, A gente é feito pra fora, a gente não é feito pra dentro, é isso né? mesmo, isso Você mesmo. entra num processo de implosão, a pessoa começa a explodir por dentro, né? Então, observar e casar isso tudo. A nossa parte psíquica com o nosso corpo andam juntos. Andam juntos. Né? Os chineses diziam corpo são, mente sã. É, Então, né? E é. mente são, corpo são. Então, olhar isso tudo. Gente, os traumas, a nossa vivência, tá tudo impresso no nosso corpo. Tá tudo impresso no corpo. Fica, Tudo impresso. é psicossomática, né? Sim. A psicossomática Impresso que mesmo. E aí é onde entra uma grande parte das medicações, que a gente chama de medicações controladas. Elas vão amenizar esses sintomas. agudo, né? Agudo, mas não vai resolver. Não vai resolver o problema, o trauma. Não Enquanto a resolve. pessoa ainda está sob efeito desse trauma, que é muito forte, ainda mais quando começa a entrar na ferida, aí faz muito necessário. Sim, Aí depois isso. que vai retirando, né? E quem nunca precisou, né? Falar assim, nunca vai precisar tomar uma medicação controlada para depressão. Vai, às vezes você passa aí por Tem um que tomar. período de vida muito difícil, né? Acontece alguma coisa muito ruim, você precisa daquilo ali para deixar você se recuperar um pouco, para voltar a ter energia de novo, para enfrentar o problema. Todo mundo pode passar um dia ter a necessidade de usar, mas você precisa entender que isso é por um tempo. Exato. Eu vou tomar isso aqui para me acalmar, mas eu vou resolver a pendência que eu tenho, o problema que eu tenho. É duro, é difícil, mas tem que tentar resolver, tem que tentar enfrentar. Concordo plenamente. Exatamente. Concordo plenamente. Uma vida com remédio, e se a gente está ali, principalmente antidepressivos, alguma coisa está errada. Sim, Né? sim. A gente não produz fluoxetina, a gente não produz cetralina, a gente não produz clonazepam, a gente não produz isso. Então, peraí, se eu estou colocando algo que eu não produzo dentro de mim, tem algo Sim. muito errado comigo. Isso. Né? Não é o remédio que é o errado é algo comigo. Então, até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou me permitir que as condições da vida sejam o meu senhor? Né? Sim. E a gente precisa quebrar isso. Né? Claro. E tem gente que tem crença com terapia. Fala, é importante você fazer a terapia, Nossa, gente. demais. A crença, Isso não é é? uma A crença. coisa muito forte. Você não tem noção de como isso é forte demais, essa crença. De que terapia é coisa pra gente louca, que psicólogo é pra doutor Problemático. gente problemática.
como as pessoas ainda têm esse preconceito. Exato. Um dia desse eu atendi uma menina de 19 anos, e ela não falava no consulta, sua mãe falava, mãe. Eu já comecei a olhar para ela e para a mãe, eu já comecei a juntar as coisas. Já achou a doença dela. Aí eu falei, mãe, você quer o psicólogo para ela, né? Vamos fazer o seguinte, ela vai fazer a terapia porque eu estou achando que ela está precisando, mas vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui para o psicólogo te atender também, que eu acho que vai ser bacana você ir junto, para você falar algumas coisas de dificuldade que você tem, depois falar para ela também. Ela não foi na hora, ela foi. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou ótima, não tenho problema nenhum. Mas extremamente disfuncional. E essa menina provavelmente não fala, não tem vida. É ela quem é a vida da menina. Que comanda. Que comanda. A menina não tem uma existência própria. Já vi paciente que a mãe comanda tanto, era um menino, que ele começou a ter cifose. Ele começou a andar encurvado, assim, ó. De tanto porque a mãe, eu falei, acho que esse caso, acho que é muito difícil, né? Não sei. Eu tenho um sonho, mais um sonho. Eu acho que toda mãe, toda mulher, eu sei que isso é utópico, né? É uma coisa só. Toda mulher, antes de ter um filho, antes de engravidar, de planejar uma família, primeiro planejar, ela deveria entender se ela tem essas necessidades, esses medos, essas falhas, tratar. Começar a tratar, começar a se ressignificar alguma das dores. Porque ninguém tem dor porque quer. Ninguém foi abusada, ninguém foi violentada, ninguém foi maltratada, ninguém passou fome, passou medo à toa. Mas quando ela entende isso, se ela buscar ajuda, porque, gente, grande parte do que você vivenciou, de trauma e tudo, você vai continuar passando isso para frente. Exatamente. Para os seus filhos, para os seus netos. A genética do comportamento, e ela vai... A genética do comportamento. Você vai continuar passando. Aí é onde você vai vendo os adolescentes difíceis, as meninas difíceis, mas porque tem um contexto familiar adoecedor. 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 E entender isso, é justamente isso, que a doença, ela tem vários viés, várias causas, né? E a gente precisa começar a nos olhar com muito mais amor, sabe? Isso eu acho que é amor próprio. A gente tem uma ideia de amor próprio hoje de, me olho no espelho e me acho bonito. Entendeu? O meu corpo tá legal, amor próprio. Passou um batom, amor próprio. Não, gente, amor próprio é muito mais do que isso. É nos olhar e entender que algumas coisas, condições de vida estão ali, mas não precisam estar. Eu posso viver uma vida melhor. Jesus falou, né, que isso foi um divisor de águas na minha vida. João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e tenha abundância. E quando eu li isso, né, eu estava num momento muito difícil na minha vida, eu comecei a entender que nós temos que escolher duas vidas. Primeira vida do ladrão quando a gente permite que roubem nossa saúde, nosso tempo, nossa alegria, nossa felicidade, né? Essa vida do ladrão, estão nos roubando. Ou uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida onde eu posso pegar o meu neto, onde eu posso, sabe, aos 45 anos, como eu ter uma vida de trabalhar 12 horas por dia, de viver uma vida plena com a minha mulher, de ter uma condição, sabe? É a gente que escolhe, tá aqui dentro. Isso mesmo. Sabe? A gente tem que ter esse desejo de sair do espírito da Gabriela. Você conhece o espírito da Gabriela? Sim, eu nasci. Sim, você sempre é assim. Você sempre é assim. Não, gente, a gente pode mudar. E é por isso que a gente montou esse podcast, que é um desafio pra gente estar aqui. É um desafio pra gente poder trazer pessoas, sabe? É um desprendimento, mas a gente acha necessário justamente para que haja esse despertar da consciência. Com certeza. E maravilha ter você como esse despertar da consciência e fazendo esse trabalho de forma tão bonita. Parabéns. Eu estou muito agradecida a vocês, muito feliz. Muito agradecida mesmo, estou feliz demais de estar aqui com vocês. Foi ótimo. E eu acho que a gente vai... Eu sempre falo, se a gente tiver 1000 pessoas e a gente conseguir tocar numa... A nossa missão já está cumprida. Exatamente, é igual Jesus falava. Já tem festa no céu. Se um for alcançado, já tem festa no céu. Exato. Essa questão que você falou da gente se olhar, eu acho que a gente tem que dar essa chance pra gente. A gente tem que se olhar, a gente tem que se abraçar. A gente tem que abraçar a criança que a gente foi
Se E ela, às vezes, acolher. a gente tem que se acolher, porque a gente sempre espera que o outro faça isso, que o vizinho, que o namorado, que alguma pessoa faça isso, mas tenha coragem de fazer para você também. Eu acho que prosperidade fala muito sobre isso. Prosperidade não é você estar com um banco lá cheio de grana na sua conta. Prosperidade é você conseguir trabalhar você para que você possa te enxergar de outra forma, te enxergar com possibilidade, te enxergar com uma forma de também transmitir carinho, de dar carinho para você, não só a questão física, não. Né? A questão de estar esticado, estar bonito, não é isso. Mas a questão de você se permitir e você se abraçar. Eu acho que esse é um grande começo para a cura também. Com certeza. Exatamente. E dentro disso, eu queria que você olhasse por essa câmera aqui, ó. E eu queria que você deixasse uma mensagem. E vamos imaginar que você amanhã não estará aqui. E o que você deixaria para as pessoas? Qual seria a mensagem que você deixaria? Então, olha ali eu acho fale. que eu teria tantas mensagens. Deixa eu pensar aqui numa. Eu acho que o que eu deixaria para você não acredita tanto no que as pessoas falem para você. Não se permita duvidar do que você sonha, do que você quer. A gente muitas vezes está em relações, em lugares e com pessoas que tiram tanto isso, que tiram tanto esse acreditar em você mesmo, que você às vezes se encolhe para caber no que essas pessoas falam. E não é assim. Independente de onde você veio, independente de família que você veio, você é um ser único. Você tem existência própria. E você é o grande responsável para que a sua vida seja do jeito que você quer e do jeito que você sempre sonhou. Seria essa mensagem hoje. Muito obrigada, doutora Iva, muito obrigado. Que Nossa, papo delicioso. Queria deixar de presente com você aqui, ó. Mentiação para você. Estou feliz aqui com esse presente. Olha. E eu sou fã de tudo que tem aqui, coenzima Q10, magnésio todo dia de noite. Exatamente, a gente pensou justamente dessa forma. Muito boa. A gente colocou pouquíssima cafeína, porque tem pessoas que são sensíveis à cafeína, aí foi uma quantidade bem pequena mesmo. Isso aqui vai dar bastante disposição também. Muita faz a caminhada, que treina. Quem não está fazendo ainda, seria bem porque a coenzima Q10, ela dá uma... Né, a gente colocou 300 coenzima Q10 aqui. Que é bem alta. É bem alta. Né, então tem vitamina D. Sem contar a memória também. Né? Memória. Daria mais um outro podcast só para falar disso aqui. Exato. E para você, gente, olha aqui, Mentiação. Então, essa suplementação incrível para você, quer começar essa mudança de vida, nós falamos aqui no podcast. Aqui embaixo, na descrição, tem cupom de desconto para você, só você pegar esse cupom de desconto e já fazer a sua compra. Ih, tá errado. Obrigado. Sua compra aqui do Mentiação Viva Nutrition, um lançamento aqui do Instituto Sérgio Lima para você. Doutora Iva, muito obrigado mesmo, foi incrível. Que Deus te abençoe ricamente, tá? Obrigada. E como é que faz para te achar nas redes sociais? Vou passar meu Instagram para você. Pode falar. Meu Instagram é @doutora Ivalúcia Nicásio. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar alguma coisa... Ivalúcia Nicásio. Então, tá aqui embaixo. Nicásio com C. Com C, tudo com C. Tá. Isso, Ivalúcia Nicásio. E eu estou aberta aí para tirar dúvidas, bater papo também. E no que eu puder contribuir com todo mundo, a gente vai fazendo. Eu continuo estudando, que é o que eu adoro fazer, e tentando melhorar um pouquinho cada dia a mim mesma e, quem sabe, as pessoas que me procuram. Puxa vida, muito obrigado. Nossa, muito agradecida, porque muito feliz de estar conhecendo pessoalmente. Muito bom. Muito bom. Então, gente, olha, você que assistiu, gostou aqui desse podcast, deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse podcast aí com todo mundo, combinado? Então, até o próximo Viva Integrativa Podcast. Foi uma honra. Fique com Deus. Paz e prosperidade. Tchau, Até tchau. mais.